Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. Hoje eu vou abordar um tema bastante procurado na internet, principalmente para você papai e você mamãe, que são as pernas tortas de criança. Afinal de contas, quando que é normal e quando que a gente deve se preocupar? Então a coisa mais importante é a gente determinar o que é normal e o que é anormal. Então a gente tem três tipos de eixos, ou três tipos de formato de pernas. A gente tem um formato de perna chamado neutro, em que ele é 100% retinho. A gente tem o valgo, que é o joelho do tipo X, que os joelhos se tocam quando a criança está correndo, está brincando. E a gente tem o varo, que é a perna do cowboy, também chamado em algumas regiões do Brasil de pernas cambotas. Então, quando é que é normal, quando é que faz parte do crescimento da criança e quando que a gente deve se preocupar? Então, a gente sabe que em ortopedia, a criança ela passa por diversas fases de crescimento e diversos ângulos, tanto nos pés, nos quadris, nos joelhos, e a gente considera isso como normal até determinado ponto. Então, ao longo do crescimento, esse chamado eixo vai sendo alterado. Quando a criança começa a andar, os joelhos são alinhados em varo, né, formato de cowboy. Depois eles vão se tornando neutros dentro de mais ou menos 2 anos. Em seguida ele torna valgo de novo, atingindo o máximo de valgo em 3 a 4 anos de idade. E depois, entre 7 e 8 anos, eles assumem um alinhamento muito próximo do que vai ficar na idade adulta. Então, a gente deve começar a se preocupar em crianças entre 8 e 11 anos de idade. Então, quando a gente tem uma criança com o joelho varo muito acentuado, né, aquele formato de cowboy, ela pode ter por trás disso daí uma doença chamada de tíbia vara de Blount. Geralmente são crianças que começaram a andar muito cedo, principalmente crianças obesas, mais gordas, mais pesadas, e existe um afundamento da cartilagem de crescimento na região interna do joelho e ele acaba entortando ao longo do crescimento dela, tá? Já o geno valgo, geralmente a criança começa a bater um joelho no outro, começa a ter uma queda um pouco maior, ela foge um pouco da educação física, ela tem vergonha do próprio joelho, e tem alguns estudos biomecânicos que dizem que as pessoas que têm o valgo têm um desempenho pior nos esportes, apesar de ser um pouco controverso. A gente sabe, como eu já expliquei em diversos vídeos, que quem tem o joelho tipo valgo, principalmente aquelas pessoas com o valgo muito exagerado, aumenta o chamado ângulo Q e predispõe a ter problemas lá na frente no joelho, dentre eles a famosa condromalácia. E lembrando que quando a gente fala de deformidade de membros inferiores em crianças, muitas vezes o problema não está só ligado ao joelho. A gente pode ter o chamado pé plano valgo ou pé varo, que mimetiza muito o problema de joelho, mas o problema pode estar embaixo. E a gente tem as chamadas rotações internas ou externas no nosso quadril. Então a relação do colo do fêmur com relação ao fêmur também pode fazer com que os pés da criança fiquem mais para dentro. A gente chama isso de marcha em periquito ou muito rodados para fora e também isso vai implicar problemas no joelho. Então aqui no meu lado esquerdo eu vou mostrar um caso de um adolescente de 13 anos de idade que tinha o joelho tipo X. Ele chegou para mim com bastante incômodo, né, batendo um joelho no outro, bastante vergonha, não gostava de ir na educação física. Estava em uma fase grande de crescimento, que a gente chama de estirão de crescimento. Homens crescem até os 18 a 21 anos, mulheres geralmente param de crescer um pouco mais cedo. A gente mandou para um endocrinologista, ele fez a idade óssea, traçou o perfil de puberdade, então ele tinha bastante potencial de crescimento. A gente fez a epifisiodese, né, travando a cartilagem de crescimento tanto do fêmur quanto da tíbia nos dois joelhos. Fizemos o cálculo de mais ou menos quando a gente tiraria. Ele cresceu por mais ou menos 8 meses, aí depois a gente fez a retirada. Então a gente olhando, a gente vê que teve uma inversão do eixo, ele saiu de valgo e foi para varo, e a gente sabe que agora com o restante do crescimento dele, ele vai evoluir para neutro. Então uma criança totalmente hoje assintomática, feliz fisicamente com o joelho e, segundo a mãe, já tendo uma resposta melhor ao esporte no dia a dia, com menos vergonha de ir na educação física. Então aqui é a grande questão do vídeo, né? Quando é que o papai e a mamãe devem se preocupar com a criança, se a perninha é torta, se é normal, se não é, se vai corrigir, se deve usar botinha, se deve usar palmilha. Então a primeira grande dica, crianças com joelho varo acima de 3 anos de idade, tem que ser observado para ver se tem ou não aquela chamada doença de Blount.
Criança com joelho valgo, tipo X, acima de 8 anos de idade, muito importante a gente ver se está tendo algum distúrbio de crescimento e se está aumentando, entrando na adolescência. Crianças que têm assimetria, ou seja, aquele joelho é torto em relação ao outro lado. Crianças que tiveram alguma complicação no parto e tiveram muita dificuldade para começar a engatinhar ou começar a andar. Crianças que sofreram fratura na cartilagem de crescimento, né? Então ficaram imobilizadas, usando gesso, algum acidente de alguma queda um pouco mais grave. Crianças que tiveram a chamada osteomielite ou infecção articular, que a gente chama em medicina de pioartrite. Isso pode acometer a cartilagem de crescimento e pode causar algum déficit de crescimento. Então a mensagem final é que todo o crescimento da criança deve ser acompanhado por algum ortopedista de confiança. Na dúvida, sempre procurar algum especialista em joelho ou algum ortopedista pediátrico. E se houver alguma indicação de tratamento cirúrgico ou de alguma órtese, hoje em dia a gente tem bastante respaldo na ciência e ao contrário do que era falado nos anos 70 e anos 80, muita gente usou botinha. Eu, por exemplo, usei bastante botinha quando era criança, que eu sou dos anos 70. A gente sabe que algumas das coisas que eram usadas antigamente não corrigiam e, na verdade, o crescimento corrige. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, fica à vontade para entrar no meu site. Eu vou deixar um artigo falando sobre perninha torta no final aqui da descrição. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.